Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira orando a partir das Escrituras. Hoje a gente inicia o devocional no Novo Testamento. Quero encorajar as irmãs a permanecerem aqui conosco toda segunda-feira no grupo do Entre Elas. Nós temos o nosso relógio de oração. Então, que você que deu o nome, que colocou lá o seu nome no horário que você pode estar orando, que você permaneça firme, que você continue orando a partir das Escrituras, É uma forma de a gente juntas conhecer mais da Palavra de Deus, memorizar mais a Palavra de Deus, guardar nos nossos corações e viver, de acordo com a Palavra de Deus. E que a gente consiga colocar nas nossas orações, que é essa a intenção do relógio de oração, orando a partir das Escrituras, que a gente possa meditar no texto, no versículo, memorizando e assim conseguir também orar, apresentar em oração aquilo que Deus falou conosco através da sua palavra. Amém? Então, hoje a gente vai iniciar em Mateus, no capítulo 25, do verso 14 ao 30, o tema desse devocional, o que temos recebido? Então, vamos lá. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem o que havia recebido 5 talentos. Saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Ó Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. E por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola bem conhecida, dos talentos, e a gente vê aqui que Jesus estava contando aos seus discípulos, que ele faria uma viagem, se assim podemos dizer. Em alguns dias, ali depois seria a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão. E nessa parábola, Jesus estava o quê? Ensinando aos discípulos como eles deveriam viver como servos após a sua partida, após a partida de Jesus. Como eles poderiam viver na ausência do seu mestre entre a ressurreição e o seu retorno. E é exatamente nesse momento, nesse período que nós estamos, Jesus já ressuscitou, ele já ascendeu, já subiu aos céus e ele irá voltar. E nós vivemos assim, como os discípulos viveriam
né? Por isso Jesus estava preparando os discípulos. A gente está nesse meio, nesse tempo. Jesus vai retornar, mas ele nos deixou uma tarefa. O Mestre Senhor Jesus, ele também nos confiou dons e talentos, e nós devemos desenvolver esses dons e talentos para o crescimento do seu reino até que ele venha. É isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E nós, né, temos muitas coisas diferentes, muitos talentos diferentes que Deus dá a cada indivíduo conforme a sua capacidade, que é isso que está falando aqui na parábola. E Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe o que Ele dá para cada um, como Ele dá, por quanto tempo Ele dá, como Ele dá, né? Onde Ele dá e por que Ele dá, né? Deus é quem sabe. Então, quando a gente olha aqui, tem muita coisa envolvida quando a gente fala por quê, como, quando, onde, né? Por tempo, quanto tempo. Deus é quem sabe, né? Então, nós temos muita coisa aqui quando a gente fala nesses onde, porque é Ele quem sabe o que dá para cada indivíduo, né? Conforme a sua capacidade. E nós somos aqui nessa terra meros mordomos, né? Nós recebemos essas habilidades diferentes, essas oportunidades que Deus nos dá diferentes, saúde, força, experiência, energia, diferente, cada um recebe de uma forma. E a pergunta, né, a qual nós devemos fazer para Deus, não é o porquê, né, que cada um está recebendo talentos diferentes, mas sim se nós temos investido bem esses talentos para o reino dele. Nós temos feito um bom uso daquilo que nos foi confiado e da maneira que ele espera que a gente desenvolva esses talentos até o seu retorno. Nós temos investido aquilo que nós temos recebido em prol do reino de Deus, em prol do nosso mestre, né? Ou nós estamos recebendo esses benefícios em prol ao nosso próprio eu, né? É isso que nós temos que nos perguntar, amadas. Nós temos que enxergar, amadas, que tudo que nós temos recebido de Deus é como algo que vem direto de Deus, como algo que vem do Pai para as nossas mãos. E quando a gente fala de dons, de talentos, não é só na questão profissional, na questão intelectual, na questão de artes, na questão de N coisas, mas sim no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária. Lembra que a gente viu lá por quê, quando, onde, por quanto tempo? A gente não sabe. Cada indivíduo tem a sua experiência com Deus, tem o seu desenvolvimento com Deus. Então, Deus nos dá esses talentos para que a gente desenvolva para o reino dele. E isso engloba a nossa vida ordinária, a nossa vida do dia a dia, do cuidado também da nossa casa, dos nossos filhos, daqueles que estão perto de nós. E não é algo, né? Quando a gente vê isso, a gente vê como achando que a gente merece ter aquilo. Ou porque a gente tem algum tipo de direito sobre aquele dom, sobre aquele talento, sobre aquilo que a gente faz de melhor, né? E não é isso, não é esse o propósito. Nosso dinheiro, nossa formação educacional, nossa casa, os nossos filhos, nossa profissão, as nossas aptidões para o esporte, para a arte, qualquer que seja, tudo isso nos foi dado para ser usado para a glória de Deus. E nós precisamos redirecionar a nossa mente dia após dia, amadas, e o nosso coração, para que tudo aquilo que nós recebemos nas nossas mãos, que não seja visto por nós como algo que nós podemos desfrutar somente aqui nessa terra, mas sim algo que nós recebemos e que nós vamos usar para desenvolver o reino de Deus, não para fazer crescer o nosso próprio eu.
para que tudo aquilo que nós olhamos ou que nós temos na nossa mão, que Deus colocou, não é para nós, é para Ele. E é isso que a parábola está falando aqui. E é muito fácil, muitas vezes, nós acharmos que esses dons, esses talentos que Deus colocou, que confiou, que nós recebemos nas nossas mãos, são méritos nossos. Mas a verdade é que são dons, e dom é um presente, dom é uma dádiva. O nosso dever é usado tudo aquilo que temos, que Deus nos colocou para que Cristo seja exaltado. E como nós conseguimos fazer isso? Como nós fazemos isso? Fazendo tudo aquilo que nos vem à mão, em qualquer circunstância. Fazendo com excelência para brilhar a luz de Cristo. Fazendo o melhor uso possível de uma boa formação educacional, se você recebeu. Fazendo um bom uso possível de uma habilidade artística, de uma habilidade manual, de arrumar uma mesa, de preparar um almoço, tudo aquilo que foi te colocado, né? Para que Cristo brilhe através daquilo que você faz e aonde você estiver. Muitas vezes as pessoas elas confundem que acha, né, que quando a gente fala de usar para a glória de Deus, parece que necessariamente a gente tem que falar de Deus o tempo todo. Mas quando você exerce a sua profissão com maestria, a luz de Cristo brilha através daquilo que você faz. E você tem sim que falar do amor de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você tem que proclamar o Evangelho, sim. Mas entenda uma coisa: não é essa a única forma. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Que não é essa a única forma. Se é uma pessoa tímida, que ela não consegue falar, e aí? Né? Então a gente tem que... Deus nos deu esses dons, esses talentos, não importa a circunstância, aquilo que você está fazendo, para que você desenvolva isso para o reino dele, para que a luz dele brilhe em você e em mim, né? Que você faça aquilo de tal forma que a beleza da criação de Deus, que a criatividade de Jesus seja demonstrada através da sua vida e da minha vida. E que isso sim abra portas para que nós possamos testemunhar desse Deus de beleza que deu esse talento para nós e que você usa, eu e você usamos para a glória dele. Ou seja, em tudo o que a gente fizer, que a gente mostre o caráter de Deus. Que o nosso desejo então seja ouvir de Deus naquele dia, amadas: muito bem, servo bom e fiel. É isso que ele está querendo dizer nessa parábola. É tudo para ele. Ore por isso nessa segunda-feira. Ore por isso nessa segunda-feira, no sentido que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude a viver essas coisas que ele nos colocou, que ele nos confiou à nossa mão, para a glória dele. E não importa em qual situação você esteja, que você desenvolva esse dom e esse talento para a glória de Deus. E que você continue orando durante a semana também, ou nessa segunda-feira mesmo, para que a gente possa reconhecer que tudo aquilo que nós temos e que nós fazemos é uma dádiva de Deus, é um presente. E que Ele deu para mim e para você, para que nós possamos desenvolver enquanto nós estivermos aqui, até que Ele não tenha voltado. Até o tempo dele voltar. Ou levado para junto dele, não sei, né? E que quando Ele voltar, Ele nos encontre como fiel e no uso máximo de tudo aquilo que Ele deu para nós, que Ele colocou em nossas mãos para a glória dele. Amém? É esse o nosso devocional de hoje. Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.